Cristo. Glória a Deus. Então note aí no versículo 7, vocês vão ver essas palavras sempre repetindo. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: dar-me de beber. Em contrapartida, no versículo 9, disse-lhe porém, pois a mulher samaritana, né? Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim que sou uma mulher samaritana, visto que os judeus não se comunicam como os samaritanos. Versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem como tirar, e o poço é fundo, onde tu, pois, tem a água viva. Versículo de número 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha tirá-la. 16, do 4 de João, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. 17, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Do mesmo 17, disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Glória a Deus. No 21, disse-lhe Jesus, eu sei que ele leu até o 19, né? Mulher, crer que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Glória a Deus. Mas no 25, a mulher ainda lhe disse, ainda procrastinou a sua decisão. Eu sei, disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vai anunciar tudo. E por último, Jesus disse-lhe: eu sou eu o que falo contigo. Amém? E glória a Deus. Que o Senhor nos dê a graça, a sua santa inspiração para proferir a sua palavra, que possa ir de encontro aos nossos corações, para nos ensinar, nos instruir, ó Deus, e nos ajudar, nos fortalecer nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos lido esse texto. Vocês perceberam o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? Um diálogo bem interessante, que nós vamos aprender que dentro do que Jesus instruiu nessa passagem, ele, claro que tem todo um contexto político assim, de divisões, né? Eu lembro-me daquela passagem que quando o povo voltou para o cativo, foi construir o templo, e teve foi Josué, Zorobabel, não permitiram que os samaritanos construíssem juntos. Então eles construíram o templo em Jerusalém, e os samaritanos foram para o Monte Gerizim, fizeram um outro templo lá, e aí ficou aquela rivalidade, né? Mas na verdade é que o templo instituído por Deus foi o templo em Jerusalém, e não o de Samaria. Mas os samaritanos, né, para não perder, para não ficar assim como que perdendo, eles fizeram um templo no monte, e ficou como se fosse assim lá eles têm o Deus, e nós aqui adoramos do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. Mas o que nos vem ao coração para nós meditarmos nessa noite é que essa passagem, irmãos, ela vai tratar exatamente do modo da metodologia, de como Jesus abordava as pessoas. Isso aqui pode ser também uma exortação para os grandes pregadores que só querem pregar para grandes multidões. Eu creio que não há nenhum entre nós não aqui, né? Positivo? Glória a Deus. Porque o nosso mestre maior, evangelista Mó, ele pregou para as multidões, só homens, 5.000, fora as crianças e as mulheres. Mas ele investiu em uma pessoa só, para mostrar para todos nós aqui que o valor de uma alma vale maior do que o mundo inteiro.
Então, nós vamos aprender com Jesus como fazer isso, né? Como repassar a mensagem do Evangelho para as pessoas. Inicialmente, nós vamos percebendo que Jesus toma a iniciativa, e dentro dessa iniciativa, ele vai mostrar, né? Ele disse, como foi que eu li, né? Dar-me de beber. Glória a Deus. Dar-me de beber. Ele estava viajando, né? Tem um contexto da viagem, que os samaritanos, eles estavam na cidade de Sicá, primeira cidade, os judeus para ir da Judéia para a Galiléia, eles não entravam por dentro de Samaria, eles faziam um contorno, andavam muito mais, para não ter que passar por dentro de Samaria. Então Jesus já de antemão, ele já entra, né, dentro de Samaria e vai à cidade de Sicá, né, que é a antiga Siquém, aquela cidade que quando o Jacó com a sua família fugiu, saiu lá do seu sogro, e ele habitou em Siquém, lá onde a filha de Jacó começou a passear por dentro de Siquém, e ela foi violentada, e os filhos de Jacó fizeram aliança com os moradores e mataram tudinho, né? Está lá no registro bíblico. Mas aqui Jacó cavou esse poço com a graça de Deus. Aquele poço, irmãos, no deserto é uma fartura, irmãos, pode ter certeza. A gente aqui na capital, acostumada, né, às águas potáveis da Cagessa, é muito fácil. Mas no deserto, irmão, ter uma cacimbazinha, pense numa riqueza maior. Então Jacó teve essa instrução, essa direção de Deus, e Deus abençoou ele, e aquela água embebedou, né, sustentou a família dele, o gado, e todos os seus servos, seus empregados. Mas Jesus aborda uma mulher, né? Ali era um local público, era um local onde as pessoas iam beber água, né? Puxar, não sei como era, ele tinha um balde, uma corda, enchia o balde, enchia o seu cântaro, levava para sua casa, e assim vai. Então Jesus, ele aborda aquela mulher, e dentro dessa abordagem, ele vai mesmo que acolher, glória a Deus, é o processo do acolhimento, porque para Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Irmãos, a gente precisa aprender com Jesus a não fazer nenhuma acepção de pessoas, porque Deus, Ele deseja salvar a todos, homens e mulheres, de todas as classes, do mais religioso ao mais vil pecador. Veja a diferença que eu fiz aí, do mais religioso ao mais vil pecador, porque o religioso ele acha que está bem, mas ele precisa de Jesus para ser salvo, e o mais pecador, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Jesus aborda, ele faz uma ponte, ele começa a conversa, ele disse, dar-me de beber. E aí a mulher lança em rosto, né? Disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede a mim de beber, visto que sou uma mulher samaritana. Então ali foi ela jogou em rosto a rivalidade social e religiosa que havia. Mas irmão, Jesus ele veio para quebrar todas as barreiras que existem entre as pessoas, todos os muros. Glória a Deus, benção, né? Jesus pregou para aquela mulher, irmão. Ele anunciou, ele abordou, dar-me de beber, e a mulher jogou em rosto a rivalidade, e até mesmo a questão dele ser um judeu ortodoxo e ela ser uma mulher samaritana. Glória a Deus, né? Eu sei que para a gente pregar assim, né, publicamente, né, a gente tem que estar, eu acho que a primeira coisa, jovem, para a gente pregar mesmo, assim, anunciar, é preciso estar cheio de Cristo, né? É verdade? Quando você está cheio de Cristo, você transborda a palavra. Glória a Deus. E é interessante que
Cristo abordou a mulher, pediu água, porque ele sendo homem, ele estava caminhando, cansado, com sede, com fome. Era quase meio-dia, os discípulos foram comprar comida, e ele ficou lá, não sei se com um dos discípulos, porque o discípulo aqui registrou, né? João, mas ele está lá, faminto, sedento, e com fome e com sede. A melhor coisa é um copo com água, né? É não? A água pelo menos dá para esconder a fome, enganar o estômago. Glória a Deus. Então, irmãos, quando a gente estiver cheio de Cristo, convertido a Cristo, amando a Cristo, servindo a Cristo, quando o coração do crente está transformado por Cristo, ele sente o desejo de falar de Cristo para as pessoas. Glória a Deus. Veja aí a ponte, né? Paulo usou o altar desconhecido. Jesus usou uma necessidade humana, beber água. É verdade? Então a mulher joga em rosto a questão, e interessante que toda vez que você for falar, sempre vai ter uma contra-argumento. Você vai expor a doutrina, a mensagem, e a pessoa que está lá, sempre ela vai dizer alguma coisa contra. Ela vai apontar, mas você só quer ser melhor do que nós, não é não? Vocês da igreja evangélica se acham tal. Aí ele começa a apontar os defeitos, principalmente dos líderes, meu Deus do céu. E começa a falar que conheço um irmãozinho em Cristo, que compra e não paga. Meu Deus, mete assim, coloca tudo em pauta, os defeitos dos crentes. Não é não? Por isso que a gente tem que vigiar, gente. Sabe qual é a melhor pregação nossa? Sabe qual é? Diga aí. É você não falar nada, mas a sua vida refletir Cristo. Sabia? Glória a Deus. Porque você não é um bom pregador, não tem eloquência, mas você não vivo eu, Cristo vive em mim. Glória a Deus. Irmãos, certamente nós precisamos cada dia viver Cristo em nós. Então, pode ter certeza, se você for evangelizar, os pastores são os primeiros a ser atingidos. Eles porque tem um pessoal que se aproveita, né, dos dízimos e ofertas, aí eles botam tudo no mesmo bojo. Diz que todos os pastores são ladrão. E a verdade é essa. Está filmado aí, tá? Já foi. Está entendendo? Ele vai botar eu conheço um irmão que era briguento. Tem um irmão que não era crente que só na igreja, mas em casa era um valentão. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Irmão, nós temos que cada dia viver Cristo. Essa é a mensagem básica. Cristo em nós. Glória a Deus. Porque Cristo, como diz o apóstolo, que ele chegou a pregar para a igreja da Galácia, e os irmãos estavam entrando no Espírito, estavam bem, estavam afinados, mas do meio para frente, irmã Vilani, os crentes entraram na carne, irmã Vilani. Paulo diz, eu pensei que vocês começaram tão bem, batizados do Espírito Santo, cheio do poder, mas agora estão tudo cometendo as obras da carne, rivalidade, birrentos. Meu irmão, é preciso viver Cristo. Essa é uma coisa que foi falado muito nessa EBO. O pastor falou sobre a questão da unidade. Primeiro nós temos que se converter, cada dia se converter. Então Cristo sabia dessas diferenças, e ele não para, e ele continua dizendo no versículo, olha aí a necessidade que ele coloca no 10. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.
Jacó cavou o poço com seus filhos, e ele viu no deserto de Siquém lá brotar uma água viva, naturalmente. Ele foi na veia lá e pegou esse poço, e aquele poço, até os dias de Jesus, estava ali sustentando aquelas pessoas de beber a água, né? Trazer para suas famílias. Mas Jesus estava entrando no outro assunto. E esse assunto mostrou, exatamente, foi um contra-argumento de Jesus ao argumento da mulher. Porque a mulher está querendo ver porque é o seguinte: quem não é convertido, ele começa a apontar o defeito dele ou dos outros. Quando você se sentir melhor do que os outros e começar a apontar o defeito dos outros e não olhar para o seu defeito, preste atenção, viu? Veja o seu próprio pecado, tira a travezona que está no teu olho antes de ver o argueiro do teu irmão. Pegarei a mensagem? Glória a Deus. Pois é. Não, mas a igreja é assim mesmo. Tem o joio, tem o trigo. Tem os irmãos que são bebês na fé, que não querem crescer. Mas Jesus está dando disposição para todo mundo crescer em Cristo. Crescer em Cristo. Crescer em Cristo. Buscar a maturidade. Buscar o aperfeiçoamento. Buscar uma nova vida. Deixar o velho homem. Deixar as velhas manias. Os velhos costumes. Deixar Cristo viver em nós. E nós vamos transbordar Cristo. Glória a Deus. E Jesus, ele não para. Ele disse: se tu conhecesses o dom de Deus. Ele mostrou a necessidade daquela mulher de conhecer a Deus, de conhecer o único mediador entre Deus e os homens, de usufruir da água viva que flui do trono de Deus, da graça de Deus. Então Jesus expôs uma necessidade que todo ser humano tem, a necessidade de conhecer ainda mais a Deus. Você conhece a Deus? Mostre pelas suas obras. Porque tem gente que diz que conhece a Deus, mas não mostra nas obras, só conhece de lábios, não mostra numa vida transformada. Então vejam, Jesus mostrou a necessidade de conhecer a Deus, o Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, para usufruir dessa água viva, que é um símbolo de quê? A água viva, um símbolo da salvação. Quem tem sede, vem a Cristo e beba. Mas a mulher continuou argumentando com Jesus. Disse-lhe a mulher: se é assim, ela disse assim, mas tu não tem, como é que diz o versículo de número 11, né? Eu não marquei, mas é o 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem como tirar o poço fundo, onde depois tem essa água viva. Não sei se vocês estão entendendo, é um gancho aqui com a mensagem que o pastor Mariano pregou no domingo. Quando Jesus estava falando do novo nascimento, ele vai reportar como se o homem tivesse ter que voltar para o ventre materno. Já pensou? Ele simplesmente pegou a mensagem de Cristo, que é espiritual, e ele materializou. A mesma forma essa mulher, ela diz: olha, vocês aí, você não tem nem um balde, não tem uma corda. Eu não sei se tem aquele que, né? Tinha um balde, a corda, e aquele tipo uma roldana, né? Que empurrava assim um pedaço de pau com as bases, e a gente puxava na roldana, não é isso, irmão? Uma carretilha. Muito bem, o nosso irmão aí. Mas ele não tinha os mecanismos. Aí Jesus não estava falando disso. Claro que ele estava com sede, fisicamente falando. O discípulo tinha ido comprar comida, e a mulher joga isso, é a questão material. Porque, irmão, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. As coisas de Deus parecem ser loucura para o homem natural. Isso aí você vai ver, as pessoas não entendem isso. A mensagem, ela é espiritual, mas o homem só vê pelo lado carnal, material. E a mulher também. Só o aspecto físico. E não compreende o teor da mensagem. E ela lança nossos pais, no caso do Jacó, como eu falei, cavou esse poço, deu a beber a ele, os seus filhos, o seu gado. Como é que você vai tirar? Aí Jesus replica no versículo seguinte:
Glória a Deus. O 13, Jesus disse: qualquer que beber dessa água vai ter sede, mas eu tenho uma água diferente para te dar, mulher. Esta água você não encontra aqui nessa terra. Uma água que provém do Pai, que o Filho é o mediador entre Deus e os homens, e o Filho dará água viva, e ela brota, ela é uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Irmãos, aqui é uma fonte. Ele está dizendo assim: olha, se você conhecer esse dom de Deus, essa graça divina, mulher, glória a Deus, se você entender o processo, o plano da salvação, você não somente você vai beber, você vai, dentro de você, vai se criar uma fonte, porque é Cristo em nós. Cristo em nós, quando a gente está triste, Ele vai nos encher dessa fonte, Ele vai nos regenerar, Ele vai nos purificar, Ele vai nos motivar, Ele vai nos exortar, Ele vai aperfeiçoar a nossa caminhada, irmão. Tem momento que a gente passa deserto, tem momento que a gente está aflito, mas quando a gente chega no oásis, Deus começa a trazer o refrigério. O Espírito Santo é uma fonte dentro de você, e a Bíblia diz que fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Por isso que é bom, viu? A salvação é gloriosa, irmãos, é tremenda, irmãos. A mulher precisava beber dessa água. Jesus mostrou a necessidade da salvação do ser humano. A gente tem que falar isso para as pessoas. Olha, as pessoas vão botar o defeito do fulano, do ciclano, do pastor, do beltrano, de tantas pessoas, mas nós estamos falando da necessidade espiritual, do entendimento espiritual, da nova vida, do plano da salvação. Eles vão dizer assim: irmão, não vem com esses papos aí não, porque tem 3 coisas que ninguém se discute. Eu discordo, né? Mas tudo bem, religião, né? Ele diz assim: cada um de religião não se discute. Mas não estamos falando de religião, nós estamos falando de quê? De salvação, meu irmão. Se você não quer discutir religião, eu quero falar sobre salvação. E salvação não é algo que você merece, é graça, é o fluir da vida de Deus fluindo no seu interior, trazendo renovo, trazendo fortalecimento interior. E isso é a vida de Deus correndo dentro do ser humano, para que ele possa ser aperfeiçoado nessa graça maravilhosa. Meus irmãos, novamente, voltando para o versículo 13, né? O Senhor mostra no 13 que se aquela mulher no 14 fosse beber, ela ia ter. As fontes de prazer deste mundo são efêmeras e passageiras, mas só tem uma fonte que nós não precisamos ingerir: nenhuma droga, nenhuma bebida alcoólica, nem o vinho. Nós não precisamos beber nada, nós precisamos só de Jesus, irmãos. É só de Jesus em nossa vida. Tem irmão que está triste, porque irmão, eu estou triste porque eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Mas irmão, alguma coisa pode faltar, mas Jesus não pode faltar na sua vida. Glória a Deus. Porque você pode ganhar o mundo inteiro, e cadê Jesus? Cadê a salvação? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Disse Jesus. Amém? Então Jesus mostra, glória a Deus. Cuidado aí, Joaquim, pelo amor de Deus, não me atribula aqui não. Já derrubei 2 vezes esse copo. Meu Deus. O versículo que a réplica, outra, né, tréplica, sempre assim, um argumento que vai chamando o outro, né? Ela viu a necessidade e disse: dá-me, Senhor. Ela chamou um homem, né? Agora, Senhor, já tem uma noção mais de respeito. Dar-me de beber, para que eu não venha mais aqui tirar. Ainda está com um entendimento assim, ainda de... Porque mesmo sendo salvo, você tem que continuar a viver, tem que continuar trabalhando, tem que estar na terra. Você não está no céu ainda não, irmão. Você é cidadão da terra, você tem que buscar lá na fonte a água, tem que ter a vida cotidiana, isso faz parte. Jesus não está falando disso.
Está falando de uma nova vida em Cristo para aquela mulher. Mas presta atenção, ela demonstrou interesse em participar do plano da salvação, porque realmente o ser humano, quando ele compreende essa mensagem, ele reconhece a sua necessidade de ser salvo, de participar dessa água viva, desse plano, dessa graça. Então Jesus vai mostrar a necessidade, né? Ele mostrou que o Deus único, que tem o seu Filho como mediador, ele mostra o plano da salvação, representado pelo ato de beber dessa água, não a água física, mas uma água espiritual, certo? Mas todavia, entretanto, porque a pessoa quer, a gente pergunta, quem quer Jesus? A pessoa diz assim, eu sou de Jesus desde que eu nasci. Desde que eu nasci que eu sou de Jesus, irmão. Pois é, você é de Jesus, né? Mas você quer aceitar Jesus agora? Não, ele muda a conversa, viu? Mas vamos lá. Jesus no versículo 16, copia comigo aí, vem comigo no texto. O que diz o 16? Jesus disse para a mulher: vai, chama o teu marido e vem cá. Irmão, nesta hora, pela revelação divina, aqui foi Jesus disse, sabia de tudo, né? Sabia o que estava no coração do homem e da mulher. Muito bem, você quer? Quero. Chama, vai para tua casa, chama o teu marido e vem cá. Porque a restauração é uma restauração que engloba tudo, inclusive o casamento. Então, a mulher responde o que? No 17. Ela faz uma confissão dos seus pecados. Ela disse: eu não tenho marido. E aí Jesus, mostrando pela revelação, se falou plenamente a verdade. Você já teve 5 e nenhum deu certo. E tu está tentando o 6º. Tu já tentou 5 e não deu certo. E tu está indo para o 6º. Entenderam aí a mensagem, a abordagem de Jesus? Então é assim, tem algumas igrejas que ela diz assim: irmão, venha como estás. Fica aqui com seu pecadinho de estimação, irmão. Irmão, esse pessoal tem que aprender com Jesus, viu? Não, Jesus, ele jogou em rosto o pecado da mulher? Não. Ele fez uma abordagem, ele foi mostrando, até quando chegou nesse ponto, ele disse: chama o teu marido. Ela diz: não tenho marido. Aí ele revelou a situação moral e espiritual daquela mulher. Então, ela fez uma confissão. Através da revelação, ela revelou o seu pecado, né? Ela mostrou, ela confirmou que ela realmente precisava de uma mudança espiritual na sua vida. Aí ela vai dizer o seguinte, 19, o último versículo que o irmão leu. Disse o que no 19, irmão John? Ela começou: como um homem pode me falar comigo, visto que sou a mulher samaritana? Depois Jesus foi mostrando o plano, ela disse: Senhor, agora diz: tu és um homem de Deus, tu és um profeta. E aí ela vai recorrer, porque é o seguinte, ela não aceitou essa repreensão, né? Não que a repreensão não é você tacar a pena nas pessoas, não. Jesus repreendeu ela suavemente, mas repreendeu. Mostrou a necessidade da mudança, do arrependimento dos seus pecados. Jesus mostrou a necessidade dela ser restaurada na sua vida espiritual, no seu lar, na sua família, na sua vida moral, na sua vida ética. Ele mostrou a necessidade dela viver a vida com Deus. E aí no versículo 20, glória a Deus. Ainda no 20 ela vai continuar dizendo um argumento que as pessoas vão chegar nesse argumento. Ei, irmão, eu estou vivendo essa vida assim e tal, no adultério, mas, irmão, todo final de semana eu estou indo lá na igreja. Eu estou indo adorar a Deus lá no Monte Gerezim.
Eu faço esses pecadinhos assim por fora, mas eu faço as minhas preces. Eu sabe. Irmãos, esse é um argumento que o homem e a mulher, ele quer se driblar, ele quer justificar pela sua própria religiosidade. Então Jesus vai mostrar o plano, que na verdade, adorar, qualquer um adora, mas a adoração tem que ser, na verdade, Jesus confirma que não é adoração, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. A adoração é em espírito e verdade. Tudo bem que os judeus estavam adorando no lugar certo, ao Deus verdadeiro. Todavia os judeus precisavam adorar em espírito e verdade. E aí ele vai mostrar uma revelação que a adoração verdadeira não importa o lugar. Esse texto aqui, os irmãos aqui que participaram da última escola dominical que eu ministrei, é o texto-chave para aquele pessoal que não gosta de ir para a igreja, né? Não é não? Nada contra os desigrejados. Deus abençoe cada um deles, que eles possam congregar. Mas eles querem ficar só em casinha, firme a oração, firme a leiturinha. Agora eu vou para meus entretenimentos. Quer dizer, eles não querem se reunir, mas Jesus não está falando, realmente, você adora a Deus na igreja, você vai para um monte, claro que entrar no seu quarto é bem mais seguro, né? Mas se você puder ir, tudo bem. Mas a questão aqui é que as pessoas, elas querem, no caso aqui ficar em casa adorando. É bom, irmãos, mas a adoração também é em conjunto, é estar junto dos irmãos. Nós estudamos muito sobre isso, sobre a koinonia, né? Que o pastor, nessa EBO, nós tivemos a questão da unidade. Muito bom as mensagens. Mas enfim, irmão, depois que eu não vou, isso aqui já é uma outra mensagem. Mas eu quero só dizer para vocês que depois que Jesus deu a explicação sobre a adoração, sabe qual foi? A mulher ainda disse uma última palavra no versículo 25. Qual foi? Irmãos, tem pecadores, pessoas que são evangelizadas. Quando a gente vai falar, a gente consegue falar de Jesus, do amor de Deus, do plano da salvação. Ele vai jogar esses argumentos, que já adora, que já nasceu na igreja, né? Mas vai chegar o momento que diz, e aí? Não, mas eu sei que um dia eu vou lá na igreja. Eu sei que o Messias é Deus, eu vou chegar lá algum dia. O que nós chamamos isso? A pessoa sabe o caminho, sabe a realidade, sabe o único mediador, mas ela não quer tomar a decisão. Ela adia o processo da decisão. Ela procrastina, ela joga lá para frente. E aí Jesus se manifesta no 26. A última palavra de Jesus para aquela mulher: eu sou, disse Jesus, eu o que falo contigo, mulher. Eu sou, eu o que falo contigo. Jesus se revelou que ele era um Messias, que aquela mulher começou a deixar até os seus afazeres, o seu cântaro, o seu balde, a sua corda, e ela foi para dentro da cidade de Sicar testemunhar. Encontrei ali um homem lá no tanque lá, eu acho que ele é o Messias, ele é o profeta que havia de vir. Irmãos, a cidade toda foi impactada com aquele testemunho daquela mulher. Pensa aí, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então nessa noite nós vamos aprender com Jesus, né? De como nós devemos nos portar, pedir a sabedoria, pedir a graça, viver essa mensagem do Cristo verdadeiro, se converter diariamente a Cristo, pedir para que Ele ilumine nossos caminhos,
Pedir para que Ele possa abrir a porta e que nós possamos, com graça de Deus, falar do amor de Deus para as pessoas. Há N argumentos, aqui é só alguns principais, mas as pessoas têm muitos argumentos. Cada pessoa tem o seu mundo diferente, tem a sua experiência diferente. Amém? Vamos orar. Chegado ao final desse culto, vamos orar a Deus, irmãos, porque nós estamos aí numa batalha. O irmão Mário Igor aí com a igreja, equipe de missões. No sábado à noite nós estamos no evangelismo lá na praça da MRV. E amanhã vai ter o treinamento. E nós vamos aqui no sábado, dependendo dos horários, enviar os irmãos, né? Ir com os irmãos, levar os folhetos, distribuir, na medida do possível, falar do amor de Deus. Então vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa estar nos capacitando para esta grande obra. Mas a priori da questão aí é exatamente isso: mostrar ao pecador Cristo, mediador entre Deus e os homens. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta noite. E eu vou pedir aqui ao nosso irmão Odair para ele fazer essa oração. Pai, nós vamos orar e nós vamos depois impetrar a bênção em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E você nessa noite possa estar nessa noite, neste culto, abrindo o coração para o Senhor e o Senhor ministrar, e nós termos essa sede de falar do amor de Deus para as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja desde agora e para sempre.